Olá, aqui é o professor Lidiomar. Nesta aula faremos uma revisão dos conteúdos vistos até agora na disciplina para que tentemos organizar como cada parte desse conteúdo se relaciona com os demais. Essa revisão se dará em duas partes, sendo que a primeira tratará dos tópicos Introdução às redes de computadores, abrangendo o que são redes, o que é sistema de comunicação e um breve histórico das telecomunicações e das redes de computadores, e também dos componentes de uma rede de computadores, tanto a parte de hardware quanto a parte de software. A segunda parte tratará das classificações das redes de computadores, sendo essas classificações quanto à abrangência geográfica, quanto à hierarquia e à topologia, e do modelo de referência OSI, esclarecendo alguns pontos que possam não ter ficado tão claros. A primeira parte será dada na aula de hoje e a segunda parte na aula seguinte. Iniciemos então com o tópico o que são redes de computadores, certo? Bem, redes de computadores são estruturas físicas, equipamentos, e estruturas lógicas também, programas, protocolos, portas, que permitem que dois ou mais computadores possam compartilhar suas informações entre si, utilizando um sistema de comunicação, certo? Também podem ser entendidas como uma ligação ou junção em conjunto de vários equipamentos, todos interligados entre si, objetivando a troca de informações ou o transporte de dados entre usuários ou sistemas. Para que essa comunicação aconteça, é necessário, assim como está aí no slide, um sistema de comunicação. Bem, o sistema de comunicação ele pode ser descrito como um arranjo topológico interligando os diversos módulos processadores por meio de um meio de transmissão e de um conjunto de regras para organizar a comunicação. A esse conjunto de regras a gente dá o nome de protocolo. Por exemplo, duas pessoas de uma nacionalidade diferente precisam de uma linguagem comum para se comunicar, ou seja, um mesmo protocolo. Se uma pessoa que fala japonês e outra fala inglês, se elas não falarem na mesma linguagem, provavelmente elas não vão se entender aí, Então, um sistema de comunicação bem básico, ele é composto por uma mensagem, um transmissor ou emissor, que é o componente que envia essa mensagem, um receptor, que é o componente do sistema que recebe a mensagem, um meio de transmissão, que é por onde a mensagem será enviada, e um protocolo, que é o conjunto de regras que estabelece como se dará essa comunicação de forma correta, aí, de forma para que essa comunicação ocorra com sucesso. Então, uma rede de computadores ela utiliza-se de um sistema de comunicação desse tipo para conseguir interligar os dispositivos que a compõem, de forma a possibilitar a troca de informações entre esses dispositivos. E a ideia de se trabalhar a informação dessa forma ela não é de hoje. Antes mesmo de surgirem as redes de computadores, já existiam outras formas de telecomunicação utilizando equipamentos que faziam uso desses mesmos princípios de comunicação aí. Um dos primeiros equipamentos foi o telégrafo, que é um sistema concebido para transmitir mensagens de um ponto para outro em grandes distâncias, utilizando-se códigos, sendo o principal código aí o código Morse, utilizado nos telégrafos, que surgiu junto com a criação do telégrafo elétrico na década de 1830. Aí. Samuel Morse, que deu o nome ao código, também foi quem criou e registrou a patente do telégrafo no ano de 1837. Essas mensagens em forma de código Morse eram transmitidas através de um sistema composto por fios, desta forma aqui. E algumas décadas depois, já interligavam continentes e permitiam a comunicação entre eles. No Brasil, inicialmente haviam linhas telegráficas apenas litorâneas, mas no período de 1907 a 1915, Marechal Rondon foi incumbido de levar o telégrafo para a região amazônica, no interior do Brasil, de forma que estradas e cidades foram surgindo aí nos estados por onde essa linha telegráfica passou, tendo sido, portanto, essas expedições aí bastante importantes, principalmente para o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia, aí, que recebeu inclusive esse nome em homenagem ao Marechal Rondon, Rondônia. O objetivo dessas linhas telegráficas era possibilitar a comunicação com o oeste do Brasil, que era muito isolado dos grandes centros lá, do litoral do Brasil, que era onde ficavam os grandes centros, E ao longo de sua vida, Rondon ele descobriu e nomeou diversos rios, montanhas, vales e lagos
e implantou mais de 5.000 quilômetros de linhas telegráficas, né, nas florestas brasileiras aí. Em 1906 ele foi encarregado pelo então presidente da República, Afonso Pena, de ligar Cuiabá até o recém-incorporado território do Acre ali, né, passando por Rondônia. Outro meio de comunicação, né, predecessor aí das redes de computadores foi o telefone, né, que nasceu meio que por acaso aí, na noite de 2 de junho de 1875. Alexandre Graham Bell, um imigrante escocês aí que morava nos Estados Unidos e era professor de surdos mudos, esse é um aí da imagem, ele fazia experiências com um telégrafo harmônico, né? Um telégrafo que utilizasse sons, né? Quando o seu ajudante Thomas Watson, ele puxou uma corda do transmissor e emitiu um som diferente ali. Aí o som foi escutado por Bell, né, do outro lado da linha, e desenvolvendo a ideia surgida naquele momento ali, deu sua origem ao telefone aí, um antecessor, né, das redes de computadores atuais aí. Bem, no final dos anos 50 surgem então as primeiras redes de computadores. Essas redes elas não tinham exatamente um objetivo de comunicação, mas sim entre computadores, entre máquinas, mas sim apenas otimizar o uso de processamento compartilhado, que era onde tinha um computador principal chamado de mainframe, que é onde acontecia 100% do processamento, né, onde todo o processamento das informações acontecia e tinham terminais, né, computadores apenas de acesso que realizavam esse acesso no mainframe, né? Nessa época, os computadores eles ocupavam salas inteiras e processavam um dado de cada vez, então era bem devagar as coisas aí e mesmo utilizando mainframes, né? Através deles os cientistas eles poderiam usar o mesmo computador ao mesmo tempo, né? Só que não exatamente ao mesmo tempo, porque cada terminal ele que desejasse acessar aí o computador principal, né, o mainframe, ele precisava esperar caso algum computador já estivesse acessando. Mais ou menos eles poderiam fazer isso a partir de diversas máquinas diferentes aí, né? Diversas localidades diferentes que estivessem conectadas, né, àquele mainframe de alguma forma. E quando nós falamos em terminal, né, que são aquelas máquinas que conectavam-se ao mainframe, estamos nos referindo às máquinas simples, né, sem uma central de processamento, né, composto apenas por um monitor, uma única placa para conexão de periféricos, como teclado e mouse, né, além do cabo transmissor de dados. Aqui temos um exemplo de como eram esses terminais antigamente e como eles são atualmente, pois esse conceito ainda é utilizado, né, esse conceito de terminal e mainframe, apesar de não ser exatamente da mesma forma. Eles são chamados de terminais burros, ou thin client em inglês, porque não possuem, né, a tal central de processamento, como foi dito anteriormente. Em 1962, né, 12 anos aí depois, surgiu então a ideia da construção de uma rede de computadores que pudesse trocar informações, né? Não apenas agora acessar um mainframe, né, acessar o computador principal, mas trocar informações entre um computador e outro. Essa ideia deu-se o nome de ARPANET, né? Que era o nome de uma rede de computadores aí. Ela surgiu no Advanced Research Projects Agency, ou ARPA, né? Que era como a sigla aí, né? desse lugar aí, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ARPA queria construir um sistema de redes que pudesse se estender através dos Estados Unidos inteiro, ligando organizações governamentais e científicas de uma forma que nunca tinha sido possível antes aí. Entretanto, a primeira fase da ARPANET, né, foi bem mais modesta, sendo composta só por 4 sistemas de computadores em locais diferentes, aí, no oeste dos Estados Unidos, como está aí na imagem, né, interligando linhas telefônicas existentes em uso. Então ela ligava ali 4 universidades ali, institutos, né, ali no oeste dos Estados Unidos inicialmente. Em 1971, essa rede se expandiu, né, aumentando as conexões tanto onde o projeto havia se iniciado ali no oeste, quanto em outras partes do país, né, onde se situavam as grandes metrópoles ali, Washington, Nova York, né, mais para o litoral ali do litoral leste ali dos Estados Unidos. E em 1980 a ARPANET já ligava praticamente todo o país, né,
conectando-se também com a Europa em Londres através de cabos submarinos. Bem, a partir da ARPANET a rede evoluiu, surgindo com essa evolução a internet, né, que já possibilitava a conexão e troca de informações entre o mundo todo aí. Assim como a ARPANET em 1980, cabos submarinos espalhados pelo mundo todo fazem a conexão, né, entre os continentes aí, para que com essa ligação seja composta a nossa conhecida internet. Na época da ARPANET, outras redes também tiveram importância e também contribuíram para tornar a internet o que ela é hoje. Tratava-se da RAND, da NPL e da Cyclades, cada qual com propósitos aí não necessariamente iguais, né? A ARPANET ela surgiu nos Estados Unidos, né, e tinha o objetivo de interligar os mainframes das bases militares, né, e os departamentos de pesquisa do governo. A NPL ela foi desenvolvida na Grã-Bretanha e a partir dela é que surgiu a ideia de dividir a informação em pacotes menores, né, antes de transmiti-las. Esse conceito que ainda é utilizado nas redes de computadores atuais. E a ideia de ligar diretamente os computadores surgiu na França com a rede chamada Cyclades ali. Existia também a rede RAND Corporation, né, que era uma rede militar dos Estados Unidos que realizava pesquisas sobre comunicação digital via comutação de pacotes em 1962, né? Todas essas redes aí foram então importantes para tornar a internet o que ela é hoje, né? E então basicamente no começo dos anos 70 existiam três redes distintas aí, né? A ARPANET nos Estados Unidos junto com a RAND, né, que possuíam propósitos militares, a NPL na Grã-Bretanha que possuía propósitos comerciais e a Cyclades na França com o propósito de pesquisa, né, sendo a primeira rede a tornar os próprios servidores responsáveis pela distribuição de dados, tá? Em 1973. A ARPANET ela também teve importância com a criação do protocolo NCP, que futuramente se tornou o TCP, que é padrão na troca de dados, né, pacotes na internet atualmente. Isso em 1966. Resumidamente, então, foi a partir dessas redes, né, da criação de dispositivos e tecnologias e das ideias, né, que surgiram com elas, que se desenvolveu a internet e as redes de computadores atuais. Tão importantes para praticamente todos os setores da sociedade, né, na medida em que os computadores se tornaram importantes para esses setores. Podemos perceber na pele essa importância, né, quando levamos em conta que as nossas aulas à distância só estão sendo possíveis graças à internet aí, né, que é a maior rede de computadores aí, uma rede de computadores mundial. Bem, prosseguindo então na nossa revisão, analisemos os componentes de uma rede de computadores, começando pelos hardwares de rede. É claro que em redes de computadores devem estar presentes os computadores, né? E quando falamos em computadores, nós não nos referimos apenas aos desktops ou notebooks. Existem computadores dos mais diversos tipos. E nós podemos citar aqui as Smart TVs, os desktops, né, que são os mais lembrados, como falamos a palavra computador, os computadores all-in-one, né, em que a CPU, né, as partes do processamento, os dispositivos de processamento vem incluído ali, embutido no monitor. Temos também os notebooks, os tablets, os celulares smartphones, os videogames, os computadores single board, né, que são aqueles compostos por apenas uma única placa, né, normalmente usado em terminais, como aqueles que nós vimos agora há pouco. Os smartwatches, que são os relógios inteligentes, e os smart glasses, que são os óculos inteligentes, né. Todos esses fazem o que é dito que um computador faz. Ele trabalha dados e informações para obter um resultado, né, sendo compostos por hardware e software. E basicamente todos estes, né, eles podem conectar-se uns aos outros de alguma forma, compondo aí uma rede de computadores. Na troca de informações em uma rede de computadores, os computadores podem assumir os papéis de servidores ou de clientes. Um servidor é um computador com um sistema de computação centralizada, né, que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente. Tá? Um servidor em uma rede de computadores ele desempenha diversas tarefas, diversos serviços. Né? Então, ele pode atuar, por exemplo, como um servidor de arquivo, um servidor de aplicações, de impressão, de e-mail, de backup, de acesso remoto, entre tantos outros aí, né? Cada qual, né, fornecendo o serviço que o define aí.
Na imagem nós temos os computadores servidores ao centro, né? E ao redor, acessando esses servidores através de uma rede de computadores, os computadores cliente. Um computador ele pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, a rede de computadores que o contém atuando dessa forma é classificada como rede ponto a ponto, tá? Onde não há um computador central que fornece as informações aos demais. Uma rede onde os servidores e os clientes são bem definidos é classificada como rede cliente-servidor. Outro componente de hardware importante nas redes de computadores são as interfaces de rede, né? Ou interfaces de rede. Cada computador de uma rede de computadores, eles se conectam a essa rede através de uma placa de rede. E a essa placa de rede é dado o nome de interface de rede. Uma placa de rede ela pode ser do tipo Ethernet cabeada, na qual um cabo é conectado a essa placa, ou então Ethernet sem fios, né? São as placas que se comunicam via Bluetooth, ondas de rádio, etc. Características como velocidade, modo de funcionamento e barramento de conexão podem variar de uma interface para outra. A cada interface de rede é designado um identificador único no mundo, que é chamado de endereço MAC, tá? Que identifica tanto o fabricante da interface quanto o dispositivo associado a ela. Lembram-se disso? Nós vimos recentemente nas nossas aulas lá, né, sobre as camadas do modelo OSI. É normalmente nessas interfaces de rede onde são conectados os meios físicos de transmissão na rede, né? Ou seja, os cabos, né? Os tipos de cabos mais comuns são os cabos coaxiais, né? Hoje não estão utilizados em redes de computadores, mas antigamente eram muito utilizados em redes de topologia barramento, por exemplo. Os cabos de par trançado, né? Que são os mais utilizados, normalmente em redes locais. E os cabos de fibra ótica são utilizados para interligar redes em longas distâncias, né, intercontinentais inclusive. Os cabos coaxiais eles consistem em um fio de cobre esticado na parte central, né, envolvido por um material isolante. O isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada, e o condutor externo ele é coberto por uma camada plástica protetora aí, e ainda são utilizados para transmissões de TV a cabo hoje em dia. Os cabos de par trançado são o tipo de cabo de rede mais usado atualmente. Existem basicamente dois tipos de par trançado. Sem blindagem, também chamado de UTP, né? Significa Unshielded Twisted Par, né? Par trançado blindado, né? Com a proteção. E com blindagem, também chamado de STP. Aliás, o primeiro Unshielded é sem a blindagem, né? E STP é Shielded Twisted Par, que é os com blindagem. A diferença entre eles é justamente a existência, né, no par trançado com blindagem de uma malha, né, em volta do cabo, protegendo contra interferências eletromagnéticas. Além da blindagem, os cabos de par trançado também são classificados por categorias, mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte, nessa revisão, né, apenas estejam cientes disso, né, podendo se aprofundarem mais nesse assunto caso um dia vocês precisem. Ou podem voltar também aos slides das aulas anteriores, onde era tratado dessas categorias. Já a fibra ótica, ela transmite informações através de sinais luminosos, né, em vez de sinais elétricos. Por ser totalmente imune a ruídos, a comunicação é mais rápida, né, e os cabos de fibra ótica, devido a isso, né, devido a esse aumento de velocidade, são tidos como sucessores naturais dos cabos aí de par trançado, que suportam velocidades ainda maiores, né, e permitem transmitir a distâncias praticamente ilimitadas aí com o uso de repetidores. Os cabos de fibra ótica são usados para criar os backbones, que interligam os principais roteadores da internet. Sem eles, a grande rede seria muito mais lenta e o acesso muito mais caro. Sendo que os backbones são as espinhas dorsais das grandes redes, né, da internet, por exemplo. Os principais canais, né, por onde trafegam as informações que ligam grandes distâncias aí. Além dos computadores e dos cabos, né, que ligam esses computadores, outros componentes fazem parte de uma rede de computadores também, sendo os principais os repetidores, os hubs, as bridges, ou pontes, né, os switches e os roteadores. Eu não vou me aprofundar muito neles porque eu já falei do funcionamento e da atuação de cada um deles dentro do modelo OSI na aula passada. Mas basicamente o repetidor amplifica os sinais elétricos, né, luminosos ou de onda de rádio, dependendo do meio pelo qual os sinais estão trafegando, de forma que esses sinais consigam alcançar distâncias maiores do que normalmente conseguiriam dentro da rede. Os hubs são basicamente repetidores com mais de duas portas, né, com mais portas, permitindo que sejam conectados mais de apenas dois computadores, né, e ambos, o repetidor e o hub, não reconhecem os dispositivos que enviam ou que irão receber os sinais na forma de dados, né, trabalhando com o que chamamos de broadcast,
que é a transmissão da informação passada por eles para todos os dispositivos conectados neles. E essa é a principal diferença entre eles e as bridges e os switches, né, que trabalham basicamente de maneira igual, repetindo os sinais que chegam até eles, porém caminhando apenas para o destinatário especificado na informação trafegada ali, né, através do reconhecimento do endereço MAC de cada dispositivo. Por fim, temos roteadores que trabalham encontrando a melhor rota para os pacotes de dados que trafegam na rede, né, de um computador a outro, possibilitando também a interligação de redes diferentes. Embora existam outros, esses são os principais hardwares de rede, né, que vimos durante as nossas aulas aí. Partimos então para a parte lógica das redes, os softwares, e entre eles podemos citar os protocolos, as portas e os endereços IP. Em computação, um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo pode ser definido como as regras que governam, né, a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação. Apesar de tê-los colocado como software, alguns protocolos podem ser implementados também pelo hardware ou por uma combinação de software e hardware. Por se tratarem de regras, os protocolos têm grande ligação com os modelos de referência em redes, né, como o modelo OSI. Né, por isso eles aparecem bastante quando estudamos o modelo OSI. Já as portas são softwares de aplicação específica ou processo específico que servem de ponto final de comunicação em um sistema operacional hospedeiro de um computador. E elas têm associação com o endereço IP do hospedeiro, assim como o tipo de protocolo usado para comunicação. A proposta das portas é basicamente identificar aplicações e processos de um único computador e assim possibilitá-los compartilhar uma única conexão física com a rede de comunicação de pacotes, de comutação de pacotes, né, como a internet. A definição é meio confusa, mas basicamente elas servem para identificar programas no computador, tá, que fazem uso da rede, para que os dados trafegados desse determinado programa, né, e para este programa consigam identificá-lo e saber para onde eles devem ir, né. Quando iniciamos uma partida em um jogo em uma rede, por exemplo, normalmente se pede o número da porta que identifica o jogo, para que a conexão possa ocorrer entre as aplicações que hospedam o jogo quanto das que acessam o servidor do jogo, né? Então, identificar as aplicações que utilizam a rede, né? As portas são identificadas através de números, normalmente vindo após o endereço IP da máquina, onde se encontra a aplicação correspondente, conforme esse exemplo aí na tela. Alguns números de portas são usados também para identificar protocolos de rede. E falando em endereço IP, eles tratam-se de identificadores, né, de um dispositivo pertencente a uma rede de computadores. Porém, diferente dos endereços MAC, que também possuem essa função, os endereços IP são endereços lógicos, né, possíveis de mudança cada vez que os dispositivos conectam-se em redes diferentes. Inclusive, essa é uma das funções do endereço IP, identificar a rede a qual o dispositivo está conectado, além de também identificar o dispositivo específico dentro da tal rede, né, ou host, né, dispositivo conectado na rede ou host, mesma coisa. Eles são formados por 4 conjuntos de números que vão de 0 a 255 na notação decimal, sendo que a primeira parte desses 4 números identifica a rede a qual o dispositivo está conectado e a parte final identifica o dispositivo, conforme também está na tela aí. O quanto dessas partes inicial e final são destinados à rede ou ao dispositivo, é definido por uma classificação de redes que nós veremos em aulas posteriores aí, no próximo bimestre. Como é que faz essa identificação da parte do IP que identifica a rede e da parte que identifica o host. Beleza? Finalizamos aqui então a primeira aula, né, a primeira parte da nossa revisão. Eu espero que o conteúdo tenha ficado um pouco mais claro, né, a partir dessa revisão, e que, caso ainda reste alguma dúvida aí em vocês, alguma dúvida específica sobre esses conteúdos, que vocês busquem pesquisar a respeito ou que me procurem também, que eu vou tentar esclarecê-las aí. Mas obrigado por assistirem essa aula e até a próxima. Não se esqueçam de responder o questionário no ABA relativo a essa aula, beleza?